Olá, seja muito bem-vindo, telespectador. Começa agora mais um programa Bate-Papo Jurídico, pela sua Local TV, canal 25 da NET. O seu espaço semanal para esclarecer a sua dúvida, com bastante clareza e agilidade. E mais uma vez, eu, Paulo Freitas, tenho o privilégio em participar do programa com a minha amiga já de programa, doutora Regina Ariza. Tudo bem, doutora Regina? Tudo bem, doutor Paulo. Vamos bater aquele papinho gostoso e aproveitar e esclarecer a dúvida aí do nosso telespectador? Mais uma vez, né? Eu gosto muito de estar aqui. É sempre muito bom, o prazer é grande de estar aqui conversando com um colega tão presente, tão gentil e com uma população bastante interessada em requerer os seus direitos, traz sempre dúvidas muito interessantes. A gente também acaba aprendendo muito aqui, né? Todos nós aprendemos muito. O programa é sempre muito bem-vindo, até para nós advogados. E vamos falar do que hoje, doutora? Então, doutor Paulo, hoje eu trouxe um tema que eu falei há alguns programas atrás, mas que eu acho prudente trazer novamente, né? Selecionei algumas perguntas relacionadas a trânsito, né? Legislação de trânsito. No outro programa eu falei mais sobre acidente de trânsito. Hoje eu vou falar sobre algumas particularidades, algumas perguntas super interessantes que eu considerei dúvidas assim, que não são muito usuais, mas que convém que a gente toque no assunto. Eu acho que é de interesse de toda a população. Trânsito é um assunto sempre muito complicado. Nós temos um problema muito complicado e sempre atual, né, doutora? Nós temos um problema muito grande com o trânsito, né? Nós temos engenheiros de trânsito que não conseguem dar conta o trânsito é muito intenso. A nossa cidade, ela já está com um problema de trânsito. Então, São Paulo nem se fala, né? São Paulo é uma coisa assim, fora do normal. Então, muitas coisas, se a população tivesse ciência, evitaria muito transtorno no trânsito. Muito bem, doutora. Eu gostei da abordagem, viu, doutora Regina? E eu também quero aprender aí como cidadão e ficar atento aos meus direitos aí também, né? E o doutor vai falar sobre... Hoje eu vou responder algumas questões formuladas aí pelos nossos telespectadores, também relacionadas ao direito do trabalho, né? Nossa campeã de bilheteria. Né? São muitas questões, realmente, né? Vou dar uma explanada também sobre a lei da anistia, que pode ser bastante interessante, tirar algumas dúvidas aí de alguns telespectadores, né? E eu acho que vai ser bem proveitoso, tá? Produtivo. Vai. Como sempre. Exatamente. Você que está em casa, tem alguma dúvida? Mande o seu e-mail aqui pra gente, que nós responderemos aí nos próximos programas. É bem simples, né? Só mandar no e-mail. E entre os vários e-mails, né, doutora Regina, a gente vai dar continuidade, vai responder já no próximo bloco essas questões. E eu tenho certeza que muitos, né, se identificarão, né? Então é importante ficar ligado, né? E a gente já volta já. A minha casa... A minha casa. A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. Bem-vindo ao UP. O mundo que você quer começa no lugar onde você vive. Em um loteamento residencial inovador, o melhor da tecnologia, da arquitetura e da sustentabilidade, para você e sua família viverem com qualidade e modernidade. No UP, todas as áreas comuns têm inovações exclusivas. Tudo isso aqui na rodovia João Leme dos Santos, a 5 minutos do Parque Campolim. Deu o up que faltava na sua vida. UP, o futuro começa aqui.
Estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico. Você tem alguma dúvida? Como a gente já disse, mande o seu e-mail para cá que nós responderemos aí nos próximos programas. A gente não quer ver você ficar com ela, não. Aqui é o nosso lugar certo, né, doutora Regina, para esclarecer essa dúvida, né? Com certeza. Quantas vezes as pessoas têm um advogado à sua disposição para tirar as dúvidas? Muito poucas, né? Exatamente. Então eu quero ver a sua perguntinha aqui com a gente, tá? E em breve nós teremos aí o prazer de responder. E agora vamos responder algumas questões, né, doutora Regina? Sim. E eu vou começar com a primeira de hoje. Parei no semáforo fechado, deixando os pedestres atravessarem na faixa. Havia um policial na calçada. Pediu para que eu encostasse o veículo e me aplicou uma multa. Baseado em que ele me autuou? A dúvida da telespectadora assim, tem uma conotação de indignação, né? Então, muitas vezes as pessoas, geralmente a gente pega aquele papel que tem a infração e lá tem fundamentado onde foi que o policial, o agente de trânsito, encontrou a falha. Então, é ali que a gente tem que ver artigo tal, item tal, vai no Código de Trânsito, por isso que é bom ter em casa. Ou pesquisar na internet. Pesquisar na internet e ver o que você fez. Então, imagino eu, acredito eu, que para ter acontecido isso, ela estava parada no farol. Se o agente de trânsito policial mandou ela encostar, é porque houve o policial viu de alguma forma algum tipo de ameaça aos pedestres. Isso está no artigo 70 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, o artigo diz o seguinte: dirigir ameaçando os pedestres. Né? Entendi. Então, o policial pode ter entendido, por exemplo, você está no farol fechado, os pedestres atravessando, e você fica acelerando, esperando o farol abrir. Isso é considerado do dia a dia. Ameaça ao pedestre. Acelerar, ficar acelerando no farol vermelho, com a faixa de pedestre na frente, é considerada infração gravíssima, tem uma penalidade de multa e suspensão da carteira de habilitação e uma medida administrativa de retenção do veículo e da carteira de habilitação. Eu acho que poucos desconhecem porque não é muito falado, não é muito difundido, mas tem que ficar atento, né? Por também, isso né? que provavelmente, talvez ela tenha recebido essa multa. Quer dizer, esse simples ato, aparentemente inocente, ele tem uma infração, pontos na carteira, tem uma penalidade que é a multa e a suspensão, são as duas, multa e suspensão. E uma medida administrativa, quer dizer, é sério a retenção do veículo. Outra coisa que a gente pode citar também para o telespectador é a questão da buzina. Sim. Buzina, se mal usada, se mal utilizada, o código prevê várias situações onde você pode ser autuado porque usou a buzina indevidamente. Como em frente de hospitais, por exemplo, né? Sim, sim. Dos exemplos talvez mais claros. Mas assim, né? O simples fato de alguém te fechar e você buzinar, já pode ser um motivo, se for indevido, né, para uma infração leve. É uma infração, a buzina é uma infração leve, com penalidade de multa também. Outro item interessante que eu também achei para assim dar uma continuidade na resposta o pedestre também pode ser multado. Não é só o motorista. E na prática acontece? Difícil, mas está previsto. O pedestre que andar em locais onde ele não pode estar presente, que ele coloque o trânsito em risco, ele também pode ser autuado pelo agente de trânsito. Então, a infração é leve, existe uma multa pequena, mas está previsto. Interessante, né? Interessante. Eu ainda acho que não precisaria, né, nada disso se nós tivéssemos a educação, bom senso, né? Exatamente. Mas
Como não estamos aí no mundo ideal, então a gente precisa aí dessas regrinhas básicas, né? Desconhecidas, né? É. Bem, vamos para a segunda questão. Meu meio de transporte é uma moto. Foi o que consegui comprar, apesar de não considerá-la um meio de transporte seguro. Gostaria de saber quais as infrações específicas para motociclistas. Moto. No trânsito, moto é um assunto complicado. A gente que trabalha com trânsito tem a moto como um grande desafio para poder organizar o trânsito com as motos. Cada dia tem mais, né? Então, assim, respondendo mais objetivamente à questão do telespectador, o que pode ser infração para o motociclista? Bom, a questão capacete, aqui no Brasil é obrigatório, viseira, se ele estiver com a viseira do capacete aberta, pode ser autuado, ou então que ele tenha um óculos de segurança, também pode. E vestuário adequado. Tudo isso está previsto em resoluções, então ele tem que saber qual é o vestuário, que tipo de capacete, viseira, tem que estar tudo em ordem. Se ele transportar um passageiro sem capacete, ele também é autuado, também é uma infração. Malabarismo, qualquer tipo de malabarismo, é como a lei fala, malabarismo, quer dizer, qualquer atitude que cause medo, desequilíbrio, né? Quer dizer, ele pode colocar em risco a vida não só dele, mas também como de dos terceiros. outros. Andar em uma roda só, né? É questão de malabarismo. E eu vejo, doutora Regina, muitos motociclistas utilizando chinelo. Pode? Não. Exatamente. O calçado para o motorista né? tem que ser sempre adequado, seguro. E o chinelo não é qualquer calçado aberto atrás. As mulheres que usam tamanco para dirigir, se o policial quiser autuar, é considerado um calçado não adequado para a direção, porque ele não tem firmeza, ele está solto. Pode ocasionar tem que ser sapato fechado. Um acidente. Sim. Voltando à moto, farol apagado é uma infração. Você levar também um passageiro que tenha menos de 7 anos é uma infração. Ou uma pessoa que não tenha condições de se segurar, porque ela está em situação de insegurança. Também, tudo isso é considerado infração gravíssima, com penalidade de multa e suspensão da carteira de habilitação. Tem outras também, mas são mais leves. Por exemplo, não colocar as duas mãos no volante, está não é volante, é guidão. No guidão. Guidão, moto é guidão. Não estar com as duas mãos no guidão, transportar alguma carga incompatível com o transporte de moto, também são infrações. Tá? Então, na questão moto, é importante se ater a todos esses detalhes. Bem, o jeito é ficar atento, né? Então, vamos para a terceira questão. Passo de carro em frente a uma escola todos os dias para ir ao trabalho. Sempre devagar, atenta e com muito cuidado. No entanto, recebi em casa uma notificação que fui multada no local por excesso de velocidade. Não entendi o porquê e estou indignada. A nossa telespectadora está indignada, mas ela devia estar contente. Por que motivo? Porque o que provavelmente deve estar na autuação é que ela trafegou em velocidade incompatível com a segurança. Foi na porta da escola. Portas de escola, hospital, embarque e desembarque de passageiros, locais muito estreitos. Se você passar além daquela velocidade mínima, geralmente tem uma placa de 20 por hora, 30 por hora. Se você passa a 35, por exemplo, você não cometeu só uma infração, você cometeu um crime.
Quer dizer, aos olhos dela, ela estava andando devagar, por exemplo, tá? Não sei exatamente a velocidade que ela estava, mas é um paralelo que a gente faz para poder ter uma ideia. Excesso de velocidade, ela vai falar, mas como eu estava a 35, eu estava a 40 por hora, mas tinha uma placa de 30. Geralmente, essa velocidade na frente desses locais onde tem muita gente passando é de 20 e 30. Passou um pouquinho a mais, além de infração, é considerado um crime de trânsito. Está previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Então, coisas assim, esses detalhezinhos passam desapercebidos, mas são importantes, porque a pessoa é autuada, tem ponto na carteira, tem que pagar multa, é uma dor de cabeça, né? É chato levar multa, né? Sim, a gente não gosta. Então, tá aí, talvez por isso que ela, e se for considerado crime, existe uma pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. Então, olha só o que dá passar 35 na frente da escola. Quer dizer, é uma dor de cabeça, né? Bastante. Então, o jeito é ficar mais uma vez atento. Bastante. Bem, e no próximo bloco nós temos mais questões. Então, o jeito é ficar ligado, a gente volta já já. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! É a Premodiza que chegou! É hora de diversão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza, grande nos detalhes. Premodiza! A Luxe Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxe Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Telefone 3357-6057. Estamos de volta com o programa Bate-Papo Jurídico no canal 25 da NET, sua local TV. Você, telespectador, que tem dúvidas, tem sempre aqui 2 advogados num grande bate-papo, numa grande conversa, que pode esclarecer talvez a sua dúvida e resolver alguns problemas da sua vida, da sua casa, da sua família. Então agora o Dr. Paulo vai nos responder algumas perguntas na área trabalhista. Vamos para a primeira pergunta, Dr. Paulo? Vamos lá, estou ansioso, doutora. Trabalhei numa empresa pública de 86 a 98 e fui despedido e, pela lei da anistia, fui recontratado em 2009. Queria saber se tenho direito a retroativo de 98 a 2009, pois só recebi o trabalho de volta. Legal, é uma pergunta bastante recorrente, importante também. E antes de respondê-la, doutora Regina, inicialmente eu queria lembrar o seguinte, que muitos servidores públicos, né, foram demitidos sem um justo motivo naquela época do década de 90, na vigência aí da presidência do Collor, né? Não havia um critério para essas demissões. Simplesmente era um motivo político, né? E muitos servidores perderam os seus vínculos públicos e ficaram aí à própria sorte. Aí em maio de 94, ou seja, alguns anos depois, foi promulgada, surgiu aí a lei de anistia. Isso em 94, como eu disse, que concedeu aos empregados das mais diversas empresas públicas, da administração pública federal, entre outras, né? E essa lei de anistia, é importante a gente deixar claro que ela não estabeleceu um prazo para readmissão
daquele funcionário, né, daquele empregado que se desligou. Tanto é que no nosso caso em análise, né, o senhor Roberto, ele foi demitido em 1998 e só foi recontratado em 2009, né? O que o nosso telespectador pretende saber é se ele tem vantagens financeiras, né? Ou seja, se ele tem no sentido de reajustes salariais, se o cômputo, a contagem do tempo que ele permaneceu afastado para fins de concessão de progressão funcional da empresa, porque eles por exemplo. Eles têm adicionais por tempo de serviço, então, né? Exatamente. Então, quais são essas vantagens do período em que ele saiu da empresa e novamente foi readmitido? Está aí um ponto aí para a gente também analisar, viu, doutora Regina? A lei da anistia, de um primeiro momento, ela reconheceu a readmissão. Readmissão é a nova contratação. Uma nova contratação. Diferente de reintegração, né, que seria a recondução ao cargo, tá? Então, nós não estamos falando de reintegração, ok? Tá. Então, não teríamos os direitos desse período, né? Perdeu-se esse exatamente, tempo. Tá? Então, ele não vai retroagir, que a gente fala, para poder beneficiá-lo, tá? O que os tribunais superiores têm reconhecido para a verificação de situações como essa é deixar claro, realmente, que readmissão e reintegração são institutos que não se confundem. Tá? Na nova contratação, não há esse direito ao cômputo do período de afastamento, tá? Uma vez que a dispensa ela não é considerada nula. É uma tá? pena, né? Exatamente. Então, não retroage aí para beneficiá-lo, como nós falamos. O que é certo, ao anistiado, garante-se os efeitos financeiros posteriores à sua readmissão. Esse é um entendimento que eu acabei de falar, um entendimento que está consolidado nos nossos tribunais superiores, tá? Tanto é que no Tribunal Superior do Trabalho existe uma orientação nesse sentido, tá? Uma orientação que disciplina aí essa matéria, tá? Diante dos inúmeros casos que chegaram aí ao tribunal. Mas o que é importante dizer, né, é que existem sim decisões de tribunais no sentido de concederem indenizações por entender que o direito ao trabalho do empregado ele foi violado, né? Quer dizer, com certeza saiu abruptamente, né? E foi. E com certeza foi. E essa demora para readmissão já seria suficiente para configurar, por exemplo, um dano moral. Então, é possível, claro que existem os mais diversos entendimentos. O que eu estou passando aqui são entendimentos majoritários, né, dos tribunais aí superiores, mas existe, olhando por um outro viés, nós conseguimos aí debater, levantar essa tese para mostrar esses prejuízos financeiros, tá? Então, deixo claro, por fim, doutora Regina, também, que o direito ao cômputo do tempo de afastamento para efeitos previdenciários, eles estão garantidos, tá? Porque foi conferidos aí por um decreto, tá? Um decreto de 99, tá? Então, esse período, ele está... Ele vai contar. Ele conta, tá? Não se confundindo com a questão de vantagens trabalhistas, por exemplo. Demais benefícios. Demais benefícios, tá? Que ele poderia vir a receber, tá? Então, basicamente, não se confunde com os direitos trabalhistas pretendidos, né? Como os reajustes salariais que nós falamos aí no início, né? O aproveitamento do tempo de afastamento para fins aí de progressão funcional, entre outras vantagens financeiras. Esclarecido? Esclarecido, bom saber. Eu acho que tem muita gente nessa situação. Tem que ficar atento, né, e fazer a tentativa Sim. junto ao judiciário, né? Exatamente. Vamos para a segunda pergunta? Trabalho em uma empresa na região industrial de Sorocaba.
há pouco tempo e sempre faço horas extras. Essas horas farão parte do meu 13º salário? E qual o prazo que o patrão tem para efetuar o pagamento? Estamos em época de 13º agora, né, doutor Paulo? Exatamente, bastante propícia a pergunta, né? E muitos trabalhadores, né, para poder ganhar um pouquinho a mais, fazem aí as horas extras, né? Bastante comum, né? E nós sabemos que as horas extras são justamente aquelas, né, que ultrapassam a jornada que é estipulada, né? E a princípio essas horas elas deveriam, vamos dizer assim, ser realizadas aí de forma esporádica, né, habitual, né, diante, né, da necessidade, claro, né, do serviço, um acordo, por exemplo. Se foram realizadas de modo eventual, as horas extras no mês que foram praticadas, né, essas horas no mês que foram praticadas e pagas pelo empregador, elas não repercutirão. Porém, por vezes, o trabalhador ele realiza horas extras de forma já habitual, né? Ou seja, de forma repetida, constante. Nessas situações, com o próprio entendimento aí do tribunal, essas horas elas vão integrar sim o 13º. Então tem que ficar atento, tá? A dificuldade aqui, na verdade, é que a lei não define o que são horas habituais. Isso que eu ia perguntar. Exatamente. O que é eventual e o que é habitual? É isso que confunde aí muitas vezes o trabalhador. Exatamente. Né? Cabe, no caso, aos nossos tribunais, né, a doutrina, enfim, criarem parâmetros justamente para que se possa, né, determinar aí essa habitualidade. Mas o que eu já posso adiantar é que, embora não seja um consenso, tá? Os nossos tribunais entendem como habituais as horas prestadas aí por mais de 6 meses ao ano, tá? Então, se você fez, já pode ficar atento aí, conferir o seu valor aí de 13º, ok? E respondendo a segunda pergunta, a segunda parte da questão do senhor Gerson, né, é bom também ficar atento à primeira parcela, que é equivalente a 50%, né, do valor aí devido, deve ser paga até o dia 30 de novembro, ok? Já a segunda parte, até o dia 20 de dezembro, tá? Fique atento. A empresa não é obrigada a dividir, mas se dividir, exatamente, os prazos a serem respeitados são esses, tá? Muito bom. E se você faz a hora extra, como dissemos, né, fique atento. Muito bom, doutor Paulo. Acho que foram dúvidas interessantes. A explicação, acho que bastante pedagógica, deu bem para a população entender. Mas, por hoje, terminamos, né? Mais uma vez, foi sempre muito produtivo, é sempre muito produtivo. Os programas têm sido muito esclarecedores. A população tem comentado na rua sobre a nossa atuação. Tem sido muito gratificante participar aqui. Então, paramos por aqui. Até a próxima. Mande o seu e-mail, continue mandando suas dúvidas. E a gente para por aqui hoje. Bem, eu já estou ansioso aí para o próximo programa. E quero responder mais questões, ok? Até a próxima. Tchau, tchau.